Vamos lá, Kennedy. Bom, a gente já falou, né, sobre a chuva de memes que atingiram o Haddad, né, o ministro da Fazenda, nas últimas semanas, mas a gente resolveu aprofundar essa discussão hoje aqui no programa, porque se a gente olhar para trás, né, e a gente infelizmente ou felizmente, né, infelizmente, tem tempo de estrada suficiente para ter visto vários outros ministros da Fazenda em ação. Ah, Felizmente. né, vamos lembrar, antes do real, por incrível que pareça, existiu uma época em que a moeda brasileira não se chamava real e a gente vivia uma hiperinflação. Kennedy e eu experimentamos isso, aliás, já cobrimos a hiperinflação, né? Naquela época, a única preocupação dos ministros da Fazenda era com a inflação, né? Era tentar debelar a inflação, e foi uma sequência de ministros que, inclusive, não resistiu. Foram vários, assim, só de cabeça no governo Sarney, né, que foi quando a hiperinflação começou a despontar. Eu me lembro do Funaro, depois o Bresser Pereira, depois o Mailson da Nóbrega, depois o Collor se elegeu praticamente por causa da hiperinflação, veio a Zélia, caiu também, veio o Marcílio Marques Moreira, caiu junto com o governo. Aí veio o governo Itamar, que perdeu três ministros da Fazenda em sequência, assim, foi uma. E até que veio o Fernando Strike. Henrique, um strike Isso. total, né? Não tinha mais quem colocar no Ministério da Fazenda, tanto que ele vai chamar o Fernando Henrique Cardoso, que não era economista, nunca tinha falado de economia, era diplomata, ele era um sociólogo famoso por suas, né, o príncipe da USP, mas que estava como ministro das Das Relações relações Exteriores, exteriores. chefe do Itamaraty, né? E foi ele que resolveu o problema, né? Foi a ironia, o fracasso de todos os economistas, foi a vitória do Fernando Henrique. Aí mudou. Durante o governo do Fernando Henrique, a preocupação do ministro da Fazenda era mais inflação, porque ele já tinha conseguido debelar isso antes de virar presidente, virou presidente por causa disso. Aí a preocupação passou a ser crescimento, exportação, câmbio, né? A discussão sobre Isso, a teve a cotação do, desvalorização de 99 e tal, isso, exatamente. exatamente. Aí, depois disso, você teve outras preocupações, preocupações com, por exemplo, a taxa de crescimento, a taxa de desemprego, que subiu muito. Enfim, agora a discussão mudou, né, Kennedy? E talvez isso seja uma peculiaridade da gestão do Haddad, e eu acho que é esse que é o tema. Mas a pergunta que eu quero que eu te faço é por que que o Haddad tem tantos inimigos? Ô Zé, como a gente estava conversando antes do programa, e você falou muito bem aí, você deu um bom resumo, o Haddad ele pega uma realidade bem diferente da dos antecessores dele, né? Você estava elencando aí as coisas pós-plano real, quando a moeda se estabiliza, a questão do câmbio, aí vem toda a questão fiscal, né, que o Palocci enfrentou, o Pedro Malan também enfrentou isso, o Palocci, aí vem o governo do Bolsonaro, que foi uma bagunça com esse pseudo-liberalismo do Paulo Guedes, né, que fez mais intervenção do que se imaginava que E faria, que explodiu as contas prometia, públicas, né? destruiu as contas públicas e tal, né? Teve um problema de inflação na virada do Fernando Henrique para o Lula, o que exigiu aquela coisa fiscal. Então, a questão fiscal, ela tem dominado, né, o debate econômico no Brasil aí nos últimos anos. Só que o Haddad, ele convive com uma coisa diferente, que é o poder que o Congresso abocanhou do orçamento. Quando se tratava da questão fiscal, antes se cobrava do executivo, o executivo, com a pouca margem de manobra que tinha, cabia a ele decidir onde cortar, como fazer. Agora não. A margem de manobra diminuiu ainda mais, porque o Paulo Guedes, o Bolsonaro, entregou o orçamento para o Congresso. A forma do Bolsonaro sobreviver a tantos crimes da pandemia, na presidência, contra a democracia, fazer aquele péssimo governo dele, foi entregar a Casa Civil para o Ciro Nogueira e ficar na mão do Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados. Foi isso que aconteceu. Né? E o Guedes não era respeitado pelo Congresso. A gente lembra. Ele não conseguiu. A reforma tributária que foi aprovada no governo Bolsonaro foi costurada pelo, pelo Temer e só foi adiante por causa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara então, e o Da Davi Alcolumbre, Previdência. presidente da Câmara, né? O Temer na Não, presidência. não, digo Reforma da da a reforma Previdência. da Previdência, É, né? Não. boa, reforma da Previdência. A tributária foi o Haddad, perdão, é isso mesmo. Uma reforma da Previdência que o Temer costurou
e que só Uhum. saiu porque o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, bancou, e o Davi Alcolumbre, então presidente do Senado, bancou. Obrigado, Zé. A tributária foi agora, o Sim. Haddad numa negociação também com o Congresso. Então, o Haddad, eu até fiz aqui tem uns tópicozinhos agora, né? A questão fiscal não tinha essa variável antes, ela se agravou muito com o Bolsonaro. E aí, o Uhum. Haddad ainda E a tem uma questão herança. fiscal, grosso modo, de alguma maneira, o Haddad equacionou logo no começo da gestão dele ao aprovar o novo marco, né, fiscal ali, com as Isso, diretrizes, né? novo arcabouço, a nova regra Isso. fiscal. E o Haddad ainda tem uma herança, né, grande das chamadas desonerações, que por uma questão de justiça, a gente tem que registrar que no governo Dilma houve uma grande desoneração em massa, ela achou que estava seguindo o caminho correto, isso acabou contribuindo para a queda dela, para um golpe parlamentar e para aquele impeachment sem crime de responsabilidade. Ela acabou com o superávit primário, abriu mão de receita, ficou sem poder, inclusive, para ter ajuste fiscal, e chamou Joaquim Levy, aquela confusão que a gente viu. E o Haddad, quando você falou da chuva de memes, né, é bem isso, os memes eles foram uma chuva, porque eles tinham um objetivo ali, de encobrir uma coisa, que dificultar a batalha do Haddad para desonerar. Quando você vai no Haddad e fala assim, ele é o Taxade, ele está aumentando os impostos, e você olha para o dado concreto, a carga tributária brasileira não subiu, até caiu. E ele comprou imposto de quem? Os mais ricos, os fundos exclusivos, quem tinha dinheiro fora. Então não é um Taxade do povo brasileiro, entendeu? É um ministro da Fazenda que está tendo a coragem de tocar o dedo da ferida dos privilégios dos mais ricos, das grandes empresas, dos bilionários, dos mais ricos no Brasil. Esse é o debate. Né? E o Haddad está precisando ir atrás de dinheiro. É uma briga por dinheiro. E ele tem a competição do Congresso, que domina uma fatia do orçamento e que finge que a questão fiscal não é com ele. Aí é muito gostoso, porque assim, eu quero poder mandar em verba, mas ó, quem tem que cumprir a meta fiscal aí, quem tem que ter rigor fiscal, quem tem que cortar despesa, é você aí, ministro Fernando Haddad. É você aí, presidente da República Lula, não fica fazendo esse discurso não que o dólar sobe. Tem que cortar despesa aí. Foi o que o Lira fez nessa semana, dizendo para o Haddad o seguinte, dando entrevista, falando assim, ó, acabou esse caminho aí de tentar buscar mais receita, tem que cortar despesa. Podia começar cortando as emendas Sim. parlamentares, né? Você podia É, começar por aí, né? podia acabar com o terminal, né? Cancelar o terminal lagunar lá de Barra de São Miguel, que é comandado pelo pai dele, né? A prefeitura. Pois é. Ô Zé, basta ver como é que eles agiram, por exemplo, o Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, na questão da desoneração da folha de pagamento da MP do PIS/COFINS, né? Ao mesmo tempo em que eles ecoam o discurso da Faria Lima de rigor fiscal, de cobrança do ministro da Fazenda, eles ficam sentados em cima das despesas lá, das emendas, que são despesas, são gastos que o governo tem, né? E desses benefícios. A desoneração é gasto. Quando o governo abre mão de ter receita. Isso é um tipo de despesa. Com uma taxa de juros no Uhum. patamar que está, é um gasto, é uma despesa para rolar a dívida pública. E aí, esse debate ninguém quer fazer. Quer tratar Sim. isso como despesa para valer. Né? 1 ponto, 2 pontos a menos na taxa Selic. Não, não, Roberto Campos é visto como entidade técnica. Agora é bom para dar entrevista para não estar preocupado quando o emprego sobe no Brasil, que isso pode ser perigoso para a inflação. Então, assim, é uma É. insensibilidade do tamanho de um elefante. Então, juros são Eu, despesa, uhum. emendas são despesa, e as desonerações são despesas, são gastos. É uma receita que o Estado Sim. abre mão de ter. E o Haddad está buscando esse dinheiro e ele está certo. E isso é o motivo dele colecionar tantos inimigos. Os memes foram só um exemplo disso. É só a parte pelo todo, é só uma coisa que explica, né, que Uhum. isso foi feito. E acabou tendo um efeito, porque acua, né, tira punhado de jornalista escrevendo, não tem que cortar gasto, ninguém aguenta mais imposto. Peraí, quem é que não aguenta mais imposto? São os muito ricos que não aguentam mais impostos? Esses que Não. pagam muito menos proporcionalmente do que os mais Não, pobres? São eles, né? são as empresas que têm privilégios, né? Que pagam menos Isso, impostos do que os concorrentes, né? é isso aí. Essa questão. Ouvindo você falar, Kennedy, me ocorreu uma coisa meio óbvia, mas que precisa ser dita, né? Porque, como a gente fala sempre aqui, o óbvio precisa ser demonstrado diariamente no Brasil.
O Haddad, em comparação a outros ministros, tem uma margem de manobra muito menor. Por Isso. quê? Vamos pegar na época do Malan, que foi um ministro longevo, né, durante todo o governo Fernando Henrique, praticamente. Ele e o presidente do Banco Central atuavam juntos, né, porque os dois tinham sido nomeados pelo mesmo presidente e tinham a mesma cabeça, a mesma diretriz. O Haddad é ministro com o presidente do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro, que Boa. faz campanha pelo Bolsonaro, fez campanha, continua fazendo campanha pelo Bolsonaro, que de técnico não tem nada, né? Bob Fields III. Isso. E, além disso, é um banco central com autonomia, né? Que coisa que não tinha na época do Fernando Henrique. Então, ele não pode nem sequer dar palpite na taxa de juros, porque senão o mercado vai dizer que é uma crise institucional. Isso, bem E lembrado. aí, como você diz, cada ponto percentual, cada 0,25 ponto percentual a mais na taxa de juros é uma despesa gigantesca que sai do meu, do seu e do nosso. É isso. Né? A origem do dinheiro é a mesma, né? Aí, então tem já esse grande limitador, você não consegue diminuir sua despesa financeira por causa da taxa de juros que é administrada pelo herdeiro do Bolsonaro. Aí você tem um Congresso que se apropriou de 45 bilhões de reais em emendas do orçamento da União, que manda esse dinheiro para o pai prefeito, para o sobrinho prefeito, para o tio governador, sem prioridade, quer dizer, o governo federal não apita quase em nada na Isso. priorização dessas verbas e em criar, quer dizer, cada um chuta para o lado, e ainda, como o Rubem Berta, aí, repórter do UOL, mostrou recentemente numa série magnífica de reportagens, desviando dinheiro à torto e à direito através de ONGs. É um escândalo, né? Isso. Esse negócio das Isso. emendas, por mais É que um a escândalo. gente fala pouco É sobre isso. isso. Tem razão, Zé. Quer dizer, e daí sobra para o Haddad. Ele ainda consegue aprovar uma reforma tributária, coisa que, né, dos últimos trinta e 40 cinco anos. anos, 40 anos, ninguém conseguiu. A reforma não aumenta a carga tributária, taxa os mais ricos nos fundos externos, taxa os mais ricos nos fundos anônimos. Taxar de por quê? É Por causa isso. das blusinhas? Foi com uma Não pauta é do essa a Lira discussão, e né? da CNI, né? Exato. De quem? Quem que é o pai da criança? Exato. Quem Essa está taxa. perdendo? Quem tem, né? Quem tem privilégios e está correndo o risco de perder. Então, acho que É isso aí. essa é a discussão, né? Essa é a Essa é a real discussão, discussão. não são os memes e as É palhaçadas isso. lá na Times Square, né? É isso aí. E é importante a gente falar disso, porque o meme ele é usado politicamente para enfraquecer essa batalha das desonerações. Tem que voltar a cobrar impostos, setores privilegiados, sim. Tem que dividir essa conta. Parar de cobrar, diminuir a carga tributária do andar de baixo e aumentar a do andar de cima. Ô Você já Zé, tem temos sua que síntese seguir. aí? Tenho aqui. A Haddad coleciona inimigos por buscar fim de farra tributária dos mais ricos. Pode De ser? novo, Haddad, Haddad coleciona inimigos por buscar fim de farra tributária dos mais ricos. gostei do fim Pode de ser? farra. É isso aí. Gostei, Porque é é uma isso aí. farra, né? É É, uma sim. farra. Ó, É. vou Ah, colocar tem aqui no alguns grupo, ó. comentários aqui. O Danilo Sotero Rogério diz: a pergunta, né, que ele está respondendo é por quê o Uhum. Haddad coleciona tantos inimigos? Diz, por ser o herdeiro de Lula. Tenho minhas dúvidas se o PT sobrevive a essa passada de bastão. Ana Maria Balardim, que é a nossa frequentadora constante aqui, agradecemos a presença, Ana, nos dá boa tarde. Boa O tarde. Antônio Pedro comemora que chegou para ver a gente ao vivo. Bem-vindo, Boa. Antônio. É, a Denise Balestra diz o seguinte: se a extrema-direita está se mobilizando contra Haddad, é porque ele está fazendo um bom trabalho, Gostei. né? É, o Antônio Pedro diz: se Paulo fez memes sobre Pedro, sabemos mais sobre Paulo do que sobre Pedro. É uma boa essa também, hein? Boa. Interessante. Bem É isso pensado. aí. A Simone diz: você já viu Mangueira com manga ruim levar pedrada? O mesmo caso do Haddad. Por isso eu autorizo o Haddad taxar os super ricos e cortar benefícios fiscais. O Antônio Pedro também, a fábrica de memes produz indignidade intelectual. É,
Vamos ficar por aqui porque tem muito mais comentários, mas o Fufuca Cacildes também é outro analyzer quanto mais, diz que Dilma desonerou e caiu. Se Lula onerar, cai também. O problema não é o imposto, é o preconceito com o pobre. É isso aí, Fufuca tá com vários comentários aí. Muito bom. Boa, Zé.